Alô, nação rubro-negra. É difícil desejar uma boa noite depois de um jogo como esse, né? De uma derrota como essa. É difícil, mas é preciso. Se você acha que eu vim aqui gravar esse pós-jogo para ficar no hashtag fica sem ou fora sem, você veio ao lugar errado. Mas se você quer entender o que aconteceu nesse jogo, tentar ver e compreender a minha ideia, a minha análise de como eu enxerguei esse jogo, para a gente poder juntos discutirmos, analisarmos e vermos aí para podermos ponderar o próximo jogo e seguirmos torcendo para o Flamengo, você veio ao lugar certo. Porque aqui eu não passo pano. Aqui eu vou dizer aquilo que eu penso como voz do torcedor. Aqui eu vim para poder falar sobre esse jogo, sobre o que aconteceu, Flamengo e Fluminense. Fluminense merecidamente ganhando de 1-0 do time do Flamengo. Bem, a primeira coisa que é interessante a gente analisar, a gente pensar é o seguinte, que tem que parar, e eu digo isso pra mim também, com essa porcaria dessa mentalidade de achar que ainda temos um time de 2019. Não é o mesmo time, e também é hipocrisia, né? É insensato começar a atribuir ao Rogério Ceni também que ele tenha um time igual ao de 2019 e que ele não consiga trabalhar. Para tudo. São elencos diferentes. Será que Jorge Jesus tinha ou poderia escalar alguma vez um meio de campo como Arão e João Gomes, colocando Vitinho e Michael nas laterais? Não. Esse time não tem nada a ver com o de 2019. E dependendo da sua configuração, ele fica aí muito próximo de outros times da Série A também. Temos um elenco superior? Temos. Mas vamos analisar esse jogo. Né? É o mesmo roteiro de sempre. Eu acho que aqueles deuses do futebol, eles começam a fazer de sacanagem, né? É aquela parada de sufocar, de ir pra cima, o Flamengo meio que avassalador, mordendo, né? Pá. E aí chega no finalzinho, nos acréscimos, segundo tempo, pum, toma ali um gol. E aí como é que faz? Perde. Caraca, o mesmo roteiro de novo. É impressionante. Né? Parece coisa de série de TV. De novo a mesma questão, de novo a mesma situação. Pô, um Flamengo que foi pra cima, um Flamengo que foi mordendo, foi finalizando. Ah, mas o Flamengo finalizou pra caramba. Ó, eu tô com os dados do jogo aqui, ó. Vamos ver como é que ficou a situação aqui, ó. As estatísticas do jogo. 67% de posse de bola contra 33% do Fluminense. Total de chutes, 21, 11 do Fluminense. Mas aí que tá a questão. Chutes a gol, 4 do Flamengo, 5 do Fluminense. Então aí começa a questão a se igualar. O Fluminense, ele teve uma grande chance, o Flamengo, e o Fluminense teve 2 grandes chances. Né? O Flamengo teve 2 contra-ataques, inclusive um, seu Bruno Henrique não fez gol. Enfim, 579 passes o Flamengo deu, apenas 281. Olha a assertividade do Fluminense. 88% de acerto dos passes do Flamengo e 73% do Fluminense, mais ou menos equilibrado. O Flamengo acertou 67% dos dribles, enquanto o Fluminense apenas 47%. Mas eu não quero ver essa porcaria de número não, porque a situação ela foi outra, completamente diferente. Né? Agora, uma coisa que me chama bastante atenção é o seguinte. Eu não sou do time fica Ceni nem fora Ceni. Eu não jogo, eu torço pro Flamengo. E o time que entrou em campo foi exatamente o time que todo mundo pedia. Não foi? Foi o time que todo mundo pedia. O Rogério Ceni colocou exatamente o time que todo mundo pedia e jogou bem. Né? Tirou o Arão da zaga, colocou o Arão como volante. Não tínhamos Diego Ribas, né? Mas ó, o Vitinho jogando ali na posição que ele tem que jogar. Pô, o Michael também, o Bruno Henrique mais centralizado, com o Pedro. João Gomes ocupou o lugar que era do Gerson. A gente sabe que não tem a mesma qualidade, mas assim, foi o time que tinha que ter. O Diego Alves no gol, Rodrigo Caio com Gustavo Henrique é o melhor zagueiro. Foi exatamente o que tinha que acontecer, né? Mas eu vi alguns aspectos que eu quero começar a conversar com vocês aqui. O primeiro aspecto que eu vi é o Vitinho. Vitinho muito briguento, muito pegajoso. É um Vitinho que tem mostrado personalidade. Eu acho que fizeram algum trabalho mental nele, que ele mudou, né? Ele tá vindo pra cima. E até em alguns jogos ajudou o futebol dele. Mas ele tá demais. O cara tá muito pitbull. Caraca, ele tá querendo fazer tudo. Levou o cartão amarelo.
era para ter levado o segundo cartão amarelo, era para ter sido expulso ainda no primeiro tempo e não foi expulso por causa do juiz. Por causa do juiz, senão ali o prejuízo já era para ser maior. Beleza. O João Gomes eu vi ele jogando bem, tranquilo, tentando se esforçando, mas era nítido, pelo menos na minha leitura, que ele estava se sentindo pressionado, né? Ele estava assim, conseguiu sobreviver, mas estava pressionado, ele estava pressionado. Né? O Mateuzinho sentia ele muito acelerado, né? E pá, a bola parece que batia no pé, saía, ele conseguia controlar de volta, parece que estava brigando com a bola. Não jogou mal, não é isso que eu estou dizendo, mas eu senti, né, que houve uma acusada de pressão desses meninos, que aí eu não quero jogar a favor do Ceni, mas que eu tenho que realmente ressaltar que ali o Mateuzinho, o João Gomes, o pessoal tá meio que sentindo um pouco, né? E o Vitinho, aquela coisa de pitbull, pílula do louco ali, né? Fazendo aquela coisa toda. O Bruno Henrique, uma íngua. Bruno Henrique, uma íngua. Não conseguia acertar nada. Tenho que ficar com raiva? Claro que eu tenho que ficar com raiva. Jogou mal pra caramba. Ele junto com o Pedro foram os piores score do jogo. Os piores jogadores não conseguiram produzir nada. Tentava. Corria, mas a bola não obedecia. Ali é o seguinte, ele estava no bad day, o dia não estava para ele realmente. O Bruno Henrique se esforçou, ficou com raiva, ficou chateado com ele próprio. Cara, não era o dia dele, mas ele tentou. Agora, o que me chama a atenção é a questão psicológica. Eu numa live lá no Arquibancada Nação, eu já tinha falado sobre isso, que eu falei, o Pedro vai acusar o golpe. Todo jogador tem o sonho de ir para a seleção. O Pedro não é diferente. E com essa confusão toda, ele sentiu, tá jogando com raivinha, com birrinha. E aí, dois outros aspectos. Jogando com birrinha, ele fez algum trabalho, né, de preparo físico, ganhou mais massa muscular, tá mais pesado, o cara não tá com a mesma mobilidade e fominha. Muito fominha, teve a oportunidade de passar a bola, não passou. Muito fominha. O próprio Bruno Henrique também. Talvez por uma falta de confiança no Michael, mas recebeu aquela bola do Michael cara a cara com o goleiro e não fez aquele gol. Depois ele começou a cair pela ponta esquerda, se confundia ali com o Michael, era para cair mais pro meio, só que ele vinha aqui na transversal, aí esbarrava na barreira do Fluminense, muito bem armada. E não tocava as bolas para o Michael cair em profundidade e tocar. O Michael jogou bem. Jogou bem. Michael era para ser eleito o craque do jogo, hein? Michael jogou bem. Caraca, Michael jogou bem. Mas enfim. Aí começou o quê? A situação, eu notei aqui. Aí sai o Vitinho e entra Thiago Maia. Ah, errou, não sei o quê, fora a Ceni. Cara, olha só, a situação era muito interessante. O Vitinho estava meio virado no pitbull e já estava com cartão amarelo. Ah, o Vitinho não ia ser expulso. Olha, eu duvido. O Vitinho ia ser expulso sim, porque ele estava mordendo do mesmo jeito. Ele estava mordendo do mesmo jeito. O juiz já tinha ido para o intervalo. Já avisaram ele, que sempre é assim, avisa o juiz, avisaram o juiz que a coisa ia complicar. Então o juiz já veio o quê? Na intenção, meu irmão. É assim que funciona, já vem na intenção. Então o Vitinho, no primeiro vacilo ali, o Vitinho ia ser expulso. Com certeza ia ser expulso. Mas aí o quê? Sai o Vitinho e entra o Thiago Maia. Ok, o Vitinho tá fazendo um trabalho de armação, de tentativa, né? O Thiago Maia com a sua técnica. Ok, essa substituição eu concordo. Essa substituição eu concordo. Não achei uma mudança errada. Poderia ter sido feita outras substituições? Poderia. Mas nesse caso eu entendo que foi válida, porque senão ali o Vitinho ia ser expulso. Thiago Maia entrou. Ah, o técnico colocou o Thiago Maia sem ritmo de jogo, acabou tendo uma lesão. Caraca, isso já passou, já tem 3 jogos que ele foi liberado para poder jogar. Não é nenhuma criancinha. Thiago Maia é um jogador veterano, experiente. Pô, e ele sabe onde é que ele tá se metendo. Ele sabe onde é que ele tá se metendo. Não é assim também não, cara. Agora o que é? Tudo agora é culpa do Ceni? Não. Thiago Maia tem a obrigação de jogar e jogar bem. Se ele tá bem, pô. Ah, mas e o fator psicológico? Já falei, não é nenhum veterano, não é nenhum menino. Pô, tem que fazer e assumir seus erros. Claro, não tá 100% em condição ainda, mas ele tá indo lá. Outro ponto. Saiu o João Gomes e entrou o Muniz. Aí começou a complicar. Por quê?
O João Gomes, mesmo acusando um pouco, pra mim, né, no fator psicológico, o jogo, o João Gomes, ele é um cara de volância com características de marcação. Não adianta exigir do João Gomes. Ele fazia uns driblezinhos, ele tentava lá levantar a cabeça. Ele tinha medo de executar a jogada. Ele tinha medo de executar a jogada. Mas ele marca muito bem, ele ocupa bem o espaço ali da volância na recomposição. Esse é o João Gomes, o nosso pitbull. E aí o João Gomes entra e entra quem? Muniz, outro atacante. Pum, já descaracterizou. O Fluminense já estava com uma proposta de jogo diferente no segundo tempo com o jogador. O Ceni na entrevista. O Fluminense trocou pelas mesmas posições. Ok, mas entraram jogadores mais leves, jogadores descansados, jogadores que entraram para tumultuar aquele meio de campo ali para poder roubar a bola e fugir e sair em contra-ataque, pô. E foi o que aconteceu. E tira ali, coloca o Muniz, ponto, já tá errado. Tinha que ter saído ali Bruno Henrique ou o Pedro. Porque o Rogério tinha a intenção de deixar o Bruno Henrique para ganhar mais o quê? Profundidade também. Depois tem a questão do Michael, que a gente vai chegar lá. Mas então que ele tirasse ali o Bruno Henrique ou o Pedro, pô. Não que tirasse um homem de meio de campo com características defensivas que estava conseguindo segurar o time do Fluminense. Que de repente ele continuando ali favoreceria mais ainda que o Thiago Maia conseguisse jogar um futebol melhor. Mas não, ele tira o cara e aí começa a abrir. Se não fosse para ficar pior, o que acontece depois? Sai o quê? O Michael. Aí não, aí Ceni. Aí não, Ceni, aí eu vou ter que começar a realmente criticar, né? Vou ter que começar aí a ponderar não, apontar esse erro. O Rogério Ceni não deveria ter tirado o Michael. Michael era o melhor jogador do Flamengo. Acreditem se quiser. Michael era o melhor jogador do Flamengo. Caraca, vocês viram que o Michael, na recomposição, voltava, estava correndo certinho. Ele foi lá e tirou uma bola que era para ser gol do Fluminense. O cara atravessou o campo inteiro e fez uma acrobacia, um negócio meio de louco ali. E aonde é que estava Rodrigo Caio e Gustavo Henrique? Não sei. Na foto eu só vi o malabarismo do Michael tirando aquela bola da área. Aí ele tira o Michael. Caraca, maluco. Aí tirou o Michael. Aí começou, como diz aqui no Rio na linguagem, o bagulho ficou doido. Abriu a clareira. 2 moleques novos, né, entraram. Até quero ver aqui direitinho quando é que foi o momento, né, da mudança aqui do Michael. Né, em que momento que o Michael saiu? O Michael saiu aos 79 do segundo tempo. 79 do segundo tempo. Faltando 15 minutos para poder acabar o jogo. Ou 15, 80? Faltando 10 minutos para acabar o jogo. 10 minutos para acabar o jogo. E aí, malandramente, o técnico do Fluminense, percebendo que a clareira estava aberta, aí, meu amigo, tacou quem? Tacou o Kaique no lugar do Gabriel Teixeira, que eu vou explicar o que esse Kaique fez, tá? Ele foi o responsável pelo gol do Fluminense. E eu digo por quê. Tá? E entrou o André, que fez o gol. Justamente os caras que fizeram a jogada do gol do Fluminense. Kaique e André. Por que eu te falo isso? Porque aconteceu? O lance do gol foi o seguinte. O Nenê, ele deu um drible lá, tirou o Arão, né, de lance. O cara dribla bem, ok, até então lance de jogo. E o Nenê toca pra quem? Toca pro Kaique, lá no meio de campo. Kaique número 37. Pode colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha o lance. Olha a foto. Tá vendo? Olha aqui. Olha o lance. Kaique toca. E olha o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tava marcando o quê? Tava marcando o outro jogador que tava na lateral. Como é que é o nome desse cara aqui? É o Luiz Henrique. Luiz Henrique, é isso mesmo? Luiz Henrique do Fluminense. Olha aí. O Felipe Luiz, ele sai da lateral, aonde está marcando o Luiz Henrique, e vai marcar o Kaique. Por quê? Olha que legal. Que legal, droga nenhuma. Olha que porcaria. O Kaique era para ser marcado pelo Thiago Maia. Olha quem está ali do lado dele ali, ó. Thiago Maia. Thiago Maia não fez a marcação em cima do Kaique. O Felipe Luiz percebeu, foi marcar o Kaique, não deu tempo.
O Kaique já viu o Luiz Henrique correndo, né, pelo corredor, tocou no Luiz Henrique, aí, meu irmão, aí deu aquele drible no Gustavo Henrique, né, de Luiz Henrique para Gustavo Henrique. Agora, continua observando aonde o Thiago Maia está. Ele está lá de braços abertos na área. O atacante do Fluminense se adiantou, deixou os marcadores para trás e aí gol do Fluminense. Erro do sistema defensivo começando lá na origem, ou seja, no erro de marcação do próprio Thiago Maia, que aí sim, sem ritmo de jogo, não conseguiu fazer a marcação aonde o Felipe Luiz teve que se desdobrar, fez a marcação, abriu o corredor e a jogada continuou desse jeito aí e foi gol do Fluminense. Ah, a culpa é do bonecão. Cara, o bonecão não tem culpa, ele é aquilo ali. Ele levou um drible que tinha que levar, do jeito que ele é. A culpa não é dele, não. Jogou normal ali o tempo todo. Agora, se você quiser olhar por outro lado, se tivesse o Arão ali, será que o Arão teria levado aquele drible? Se a zaga fosse Rodrigo Caio e Arão? Fica a pergunta pra você. Fica a pergunta pra você. Mas aí, enfim, o Luiz Henrique dribla, né, o GH e toca no meio para o André entrar e marcar. Lembrando que André e Kaique entraram juntos aos 86 minutos, ou seja, faltando 4 minutos para acabar o jogo, fora os acréscimos. Fora os acréscimos. Então, que mérito do senhor técnico do Fluminense, mais uma vez, mérito dos jogadores e uma sucessão de erros. A culpa é do Ceni. A culpa é do Ceni. A culpa é do Gustavo Henrique. Agora eu te digo, Bruno Henrique fez o quê? Não jogou nada. Pedro fez o quê? Não jogou nada. A culpa é do Ceni que não mexeu nos medalhões. Pô, eu vi até amigos comentando hoje nas lives. A culpa é do Ceni, não tirou, não teve peito tirar. Caramba, não é assim que funciona, não. Não é chegar tirando, não. Porque quando tira um, aí fala assim, tem que deixar em campo. Porque ele é um medalhão, ele é um cara experiente que pode a qualquer momento decidir o jogo. Não é assim que se fala? Então quer dizer que quando não funciona, a culpa é do técnico que não pôde, não quis peitar o medalhão. E quando tira o medalhão, a culpa é do técnico porque tirou o medalhão que poderia fazer alguma coisa naquele jogo. É uma loteria, meu querido, é uma loteria. E um outro erro, né? O erro do Ceni nesse jogo pra mim foi aquele do Michael, né? E a forma como ele falou no coletivo eu não gostei, mas ele fez o seguinte, olha, no jogo contra o Cuiabá eu não tirei e falaram de mim, então agora eu tiro porque deu um problema, agora a culpa é minha também. Então venhamos e convenhamos, o Flamengo jogou de uma maneira errada. Por quê? Porque vários setores do campo tiveram problemas. Agora eu digo o seguinte, acabando um pouco, respirando um pouco. Gente, não é o time principal. Calma, não é o time principal. O Bruno Henrique não jogou bem. Mas acontece. Não são todas que se ganha. Hoje não foi uma noite legal. Perder pro Fluminense é chato pra caramba. Claro que é. Mas não foi o dia legal. Então calma aí. Foi mais um jogo. Perdemos. Deixamos de conquistar 3 pontos. Mas calma lá. Não vamos entrar nessa de eleger culpados, crucificar as pessoas, não. Isso é cultura errada do brasileiro. Tem que eleger sempre um ou dois, ou sempre uma pessoa para levar a culpa de tudo. Nesse jogo tiveram vários erros. Vários erros. Mas com um detalhe interessante. Era o time que todo mundo pedia. Então para vocês, uma boa noite. Saudações rubro-negras. Até a próxima. Eu espero que nessa o Flamengo ganhe. Valeu, pessoal. Concorda ou não concorda comigo? Deixa o seu comentário aí. Gostou do vídeo? Não é inscrito? Se inscreva no canal Flavoz. Ative o sininho de todas as notificações e venha fazer parte da família Flavoz. Até a próxima, pessoal. Valeu!